Olá a todos. Vamos agora começar a segunda unidade desse nosso primeiro módulo da disciplina de computação escalável. Nessa unidade, nós vamos vamos estudar avaliação de desempenho e vamos entender como avaliar o desempenho de um sistema escalável. O nosso objetivo aqui é justamente entender o que é a avaliação de desempenho de um sistema. E quando eu falo aqui de sistema, eu posso tanto estar falando do hardware quanto do software, ou dos dois juntos. Nós vamos entender por que a avaliação de desempenho é importante para a área de computação escalável. Vamos falar de algumas técnicas que são usadas na avaliação de desempenho. A gente tem diferentes técnicas. E vamos falar de que métricas, que medidas são utilizadas na avaliação de desempenho. Também existem várias métricas, dependendo do sistema que está sendo avaliado, eu vou utilizar algumas métricas e não outras. Então, a escolha das métricas depende muito do que a gente está avaliando. Bom, então, o que a gente chama de avaliação de desempenho é justamente a gente medir e também analisar, tirar conclusões sobre a eficiência de um determinado sistema computacional. Lembrando que eu posso estar falando de um sistema computacional de software ou hardware ou os dois juntos. E essa medição e análise é feita através de uma metodologia. Então, a gente vai aplicar alguma metodologia e algumas técnicas de avaliação de desempenho. Para isso, também é necessário utilizar algumas ferramentas de avaliação. A gente vai falar de algumas dessas ferramentas. A gente vai precisar fazer a medição de algumas métricas de desempenho. Antes dessa medição, a gente vai precisar definir que métricas nos interessam e depois fazer a medição dessas métricas. E, por fim, uma das etapas mais importantes é analisar os resultados obtidos com essa medição. Avaliar se aqueles resultados estão precisos o suficiente e o que eles significam, o que a gente pode concluir sobre aqueles resultados da avaliação. A gente, com a avaliação de desempenho, a gente espera atingir um ou mais dentre esses objetivos aqui. Então, a primeira coisa, que é um dos objetivos mais importantes, a gente precisa garantir que o nosso sistema computacional vai atender os requisitos de desempenho que são esperados para ele. Por exemplo, que ele vai executar aquele volume de requisições, um volume de atendimentos por unidade de tempo que seja esperado, ele vai ser capaz de rodar uma série de tarefas num determinado tempo, enviar uma série de mensagens num determinado tempo. Então, eu tenho alguns requisitos de desempenho que o sistema precisa atender. E com a nossa avaliação, a gente vai ver se o sistema é capaz de atender esses requisitos. A gente também, com a avaliação, pode ser capaz de identificar o que é chamado de gargalo de um sistema. Um gargalo, com a analogia do gargalo da garrafa, é o que a gente chama de um ponto de contenção. São regiões no sistema, por exemplo, componentes de hardware, que estão atrasando a execução do sistema como um todo. Não adianta você ter um processador ou vários processadores extremamente rápidos, memórias rápidas e grandes, se a sua rede de comunicação, por exemplo, é muito lenta. Aquela rede de comunicação vai se tornar um gargalo do sistema. Todos os outros componentes vão ficar esperando a rede fazer a comunicação para eles poderem prosseguir na computação deles. Então, outro objetivo importante da avaliação de desempenho é a identificação desses gargalos. Também é importante a gente identificar pontos de desperdício do sistema. O que quer dizer isso? Se o meu sistema tem vários recursos disponíveis para serem usados que não estão sendo utilizados, eu tenho vários servidores que estão ociosos.
Então, seria melhor a gente não alocar aqueles servidores. Lembrando que muitas vezes as empresas estão pagando para utilizar determinadas plataformas. E se eu posso requisitar uma plataforma com menos servidores, o custo vai ser menor. Então, a gente também não quer ter desperdício. Então, a avaliação de desempenho pode identificar isso também. A avaliação de desempenho também pode identificar melhorias que sejam necessárias do sistema. Por exemplo, se eu detecto que um componente é um gargalo, eu já vejo que aquele componente precisa passar por uma melhoria. Quando eu estou projetando um sistema, eu posso comparar diferentes alternativas e avaliar qual vai oferecer o melhor desempenho, né? Então, eu tenho diferentes alternativas de como projetar aquele sistema e eu vou escolher a que vai me oferecer o desempenho mais próximo do que a gente precisa. Um outro aspecto que a avaliação de desempenho também auxilia bastante é na identificação de qual seria a configuração ideal para aquele sistema de hardware, por exemplo, e para permitir o planejamento da capacidade. Olha, se eu tenho essa configuração, eu consigo atender até tantas demandas, né? E, por fim, né, tudo isso pode auxiliar na tomada de decisões, na escolha de que plataforma vai ser utilizada, qual a configuração da plataforma e assim por diante. Então, a avaliação de desempenho pode auxiliar em todas essas questões. Em resumo, a avaliação de desempenho de um sistema computacional, ela é importante em várias etapas. Primeiro, quando eu estou projetando o sistema, por exemplo, no projeto ou na configuração de um sistema de hardware, ou mesmo no projeto de uma solução de software. Ela também tem um aspecto, também é um aspecto muito importante quando a gente quer fazer a aquisição de uma solução de software e hardware. Eu vou precisar de uma avaliação de desempenho para saber se aquele sistema que eu vou comprar vai atender os requisitos de desempenho da minha empresa. A avaliação de desempenho também é importante no gerenciamento do sistema, à medida que aumenta a demanda por processamento, ou por armazenamento, ou por comunicação, o meu sistema, a gente falou que ele tem que ser capaz de escalar, né, de apresentar um desempenho correspondente ao aumento da demanda, e para isso a gente precisa fazer todo um gerenciamento de quantos servidores vão ser utilizados, de como distribuir a carga entre os servidores, fazer o balanceamento de carga. Então, a avaliação de desempenho contribui também para esse gerenciamento. E vai também permitir que a gente otimize esse sistema, a gente identifique pontos que precisam ser melhorados e, com isso, a gente obtenha um desempenho melhor ainda. Agora, relacionando a avaliação de desempenho com a computação escalável, né? A avaliação de desempenho é importante para várias áreas da computação e da tecnologia de informação, mas especialmente quando a gente está falando de sistemas escaláveis, a avaliação de desempenho ela tem um papel fundamental, porque a gente viu que o sistema escalável ele precisa garantir que, mesmo com o aumento da demanda, né, que aquela infraestrutura possa crescer, possa atender a essa demanda crescente de processamento, de armazenamento e de conectividade. A gente precisa também que os recursos de hardware e de software sejam utilizados de maneira otimizada, lembrando que a gente não quer ter gargalos, mas a gente também não quer ter desperdício de recursos no sistema. E quem vai apontar se está havendo gargalo ou desperdício é justamente a avaliação de desempenho. E a gente também quer, para um determinado custo de hardware e software, a gente quer, dado que está sendo
gasto aquele montante de dinheiro, a gente quer obter o melhor desempenho que é possível para aquele custo. Então, justamente a avaliação de desempenho que vai dimensionar se isso está sendo atendido. Existem diferentes técnicas para realizar a avaliação de desempenho de um sistema computacional. Essas técnicas se dividem em duas grandes categorias. Técnicas que a gente chama de aferição ou medição e técnicas de modelagem. Sendo que as técnicas de modelagem podem ser de modelagem analítica ou de modelagem por simulação. A gente vai falar um pouquinho dessas duas categorias aqui. Sendo que, quando eu falo de técnica de aferição ou medição, eu estou dizendo justamente que a gente vai medir o desempenho de um sistema diretamente. E quando eu estou falando de uma técnica de modelagem, a gente diz que a gente vai utilizar um modelo que representa aquele sistema. Então, eu não vou medir o desempenho no sistema diretamente, eu vou usar um modelo. Mas vamos entender um pouquinho melhor as duas técnicas. Técnicas de aferição ou medição, elas envolvem, então, a realização de experimentos com um sistema. Então, imagina que eu tenho já o meu sistema de hardware e software e eu vou fazer experimentos, eu vou rodar uma série de programas ou requisições ou tarefas naquele sistema e vou medir o desempenho. Então, durante essas execuções, esses experimentos, a gente vai monitorar o sistema, né, e vai coletar esses resultados de desempenho. Então, a técnica de medição envolve a realização dessas experimentações, essas execuções, o monitoramento do sistema quando ele está sendo submetido a uma determinada carga de trabalho e a coleta de dados de desempenho. Sendo que eu posso fazer a minha medição ou aferição usando um sistema real que eu tenha ou usando, caso eu não tenha ainda o sistema real, usando um protótipo daquele sistema. É lógico que se eu uso um sistema real, os dados coletados, né, o desempenho medido, vai estar muito mais preciso do que quando eu uso um protótipo, né? Mas às vezes esse sistema real não está disponível, ele não foi construído ainda, ele está sendo projetado, ou ele não foi comprado ainda, né? Ele está sendo projetado. Então, nesse caso, a gente pode utilizar um protótipo. E nessa aferição, nessa experimentação, a gente vai submeter uma carga de trabalho a esse sistema, ou real, ou protótipo. O ideal é que essa carga de trabalho seja real, no sentido que seja a carga de trabalho que vai ser realmente utilizada quando aquele sistema estiver numa operação real do dia a dia. Mas também, se essa carga de trabalho não está disponível, é muito comum o uso de benchmarks. O benchmark é um conjunto de programas, um conjunto de aplicações ou de dados que são utilizados justamente para avaliação de desempenho. São um conjunto de programas padrão que são utilizados por diferentes desenvolvedores ou fabricantes para realizar a avaliação de desempenho. A gente também comentou que a aferição envolve a coleta dos dados. Então, eu vou realizar aqueles experimentos, vou monitorar o sistema quando ele está executando aquela carga de trabalho e vou coletar os dados de desempenho durante aquele experimento. Para fazer essa coleta de dados, a gente tem uma série de ferramentas de monitoramento que podem fazer essa coleta, né? Dependendo do que eu quero coletar. Eu quero saber como está a utilização dos núcleos do processador, eu quero saber como é que está a sobrecarga na rede de comunicação. Então, eu tenho uma série de ferramentas que podem fazer esse monitoramento, né? Então, essas várias escolhas vão fazer com que a minha aferição seja mais ou menos precisa. Por exemplo, uma aferição utilizando um sistema real
vai sempre produzir resultados mais precisos do que uma aferição utilizando um protótipo. Uma aferição utilizando uma carga de trabalho real também é mais desejável do que uma aferição utilizando um benchmark, né? E em relação às ferramentas de monitoramento, é muito importante que elas não interfiram na medição. Se para monitorar o desempenho de um sistema eu já afeto o desempenho do sistema na realização daquele experimento, isso também já vai tirar um pouco a precisão do meu resultado. Bom, então essa é a primeira técnica, a técnica de aferição, né? Um conjunto de técnicas de aferição. Agora, vamos falar das técnicas de modelagem. A ideia da modelagem é que vai ser desenvolvido um modelo do sistema. O que é um modelo? É uma abstração, é algo que representa o comportamento daquele sistema. Então, eu uso técnica de modelagem principalmente quando eu não tenho um sistema real nem um protótipo. E aí eu vou usar um modelo daquele sistema. E a gente tem duas formas principais de modelagem, que a gente chama de modelagem analítica ou de modelagem por simulação. A modelagem analítica envolve o desenvolvimento de um modelo matemático que represente aquele sistema que a gente quer avaliar. Então, esse modelo ele vai descrever o comportamento do sistema através de uma série de equações matemáticas bastante detalhadas e, com isso, vai estimar o desempenho daquele sistema. A modelagem analítica é um processo matemático bem detalhado, bem específico, e a acurácia dos resultados vai depender do quão preciso esse modelo é. A modelagem por simulação é uma outra técnica de modelagem que envolve o desenvolvimento de um programa, de um software, que reproduz o comportamento daquele sistema que a gente quer avaliar e, com isso, permita a estimativa do desempenho daquele sistema. Então, a ideia aqui é que a gente vai desenvolver um programa que represente aquele sistema que a gente deseja avaliar. Essas duas técnicas de modelagem podem produzir resultados precisos dependendo da acurácia daquele modelo desenvolvido, né? Repara que as duas envolvem o desenvolvimento de uma abstração, de um modelo que represente aquele sistema real que a gente deseja avaliar, mas que a gente não tem disponível nesse momento. Essa figura aqui tenta justamente ilustrar a diferença entre as técnicas de aferição e as técnicas de modelagem. Então, de um lado eu tenho as técnicas de aferição, em que eu tenho um sistema real com todas as suas características específicas, em que eu forneço uma carga de trabalho de entrada para esse sistema, eu parametrizo o que eu estou querendo medir e eu coleto resultados. Esses resultados são bastante precisos. Já com a técnica de modelagem, repara que eu não tenho o sistema real, eu desenvolvo um modelo desse sistema. E esse modelo pode ser mais ou menos preciso, pode representar aquele sistema com mais ou menos precisão. E eu vou também fornecer a carga de trabalho de entrada para esse modelo, fornecer os parâmetros e coletar os resultados. Aí, se esses resultados vão estar precisos como os resultados das técnicas de aferição, vai depender desse modelo, do quão preciso foi o modelo desenvolvido. Comparando, então, essas técnicas de avaliação, eu tenho alguns critérios, as técnicas de aferição e as técnicas de modelagem. Cada categoria de técnicas vai ter vantagens e desvantagens. Por exemplo, a técnica de aferição requer que a gente tenha aquele sistema disponível para ser utilizado para fazer a medição através de experimentos.
ou que eu tenha pelo menos um protótipo. Já se eu estou usando a técnica de modelagem, eu não preciso ter o sistema. Se o sistema ainda vai ser comprado ou ainda vai ser projetado, eu já consigo fazer uma avaliação baseada na modelagem analítica ou na simulação. Em relação à precisão dos resultados coletados, a técnica de aferição oferece uma precisão mais alta, enquanto que a modelagem vai oferecer uma precisão moderada ou mais baixa, dependendo da modelagem realizada. Nas técnicas de aferição, eu não tenho tanta flexibilidade para avaliar diferentes alternativas, que dado que eu estou fazendo os experimentos num sistema real, esses experimentos tomam bastante tempo. Enquanto que na técnica de modelagem, eu consigo avaliar diferentes alternativas. Basta eu ir mudando meu modelo, mudando parâmetros do meu modelo, e eu vou fazendo mais experimentos. Né? Com a aferição, eu consigo avaliar só aquele sistema que eu tenho, eu não consigo avaliar outros sistemas parecidos com ele. Em relação ao custo, as técnicas de aferição têm um custo mais alto, porque eu vou estar gastando tempo de processamento nesse sistema, enquanto que na modelagem não. Né? E a gente, como eu mencionei, nas técnicas de aferição, a gente tem que tomar muito cuidado para que o monitoramento para a coleta dos dados de desempenho não influencie o comportamento do sistema e, com isso, afete os resultados de desempenho. Por outro lado, com as técnicas de modelagem, é muito importante que esse modelo passe por uma etapa de validação, para a gente ver o quão fielmente ele está representando o sistema que a gente quer modelar, que a gente quer analisar. Bom, eu falei que a gente, durante a avaliação de desempenho, vai medir várias métricas de desempenho, então vamos falar um pouco sobre essas métricas. De maneira geral, elas vão determinar, né, o quão eficiente o sistema está atendendo às necessidades dos usuários. E a gente tem 3 categorias de métricas principais. A gente agrupa métricas em métricas de velocidade, de confiabilidade e de disponibilidade. Então, métricas de velocidade, por exemplo, o tempo de resposta de um sistema, a partir do momento em que o usuário fez uma requisição, quanto tempo o sistema leva para responder aquela requisição. A vazão vem do termo em inglês de throughput, quanto trabalho o sistema faz numa unidade de tempo. Por exemplo, um sistema de redes envia quantos bytes por segundo, né? O meu sistema de processamento atende tantas requisições por minuto. São medidas de vazão. A utilização dos recursos também. Os núcleos do processador, dos servidores estão ocupados por que porcentagem do tempo? Também é uma métrica de velocidade. Já as métricas de confiabilidade dizem respeito ao quanto o sistema responde corretamente às requisições que são feitas a ele. Então, por exemplo, uma métrica de confiabilidade seria a probabilidade de haver um resultado errado produzido pelo sistema. E, idealmente, lógico que essa probabilidade deveria ser zero, mas alguns sistemas podem produzir erro devido a falhas no hardware, por exemplo. Outra métrica seria o intervalo de tempo entre erros, e assim por diante. Já métricas de disponibilidade dizem respeito ao sistema estar sempre disponível para o usuário. Quando ocorre um evento que faz o sistema não estar disponível, ou seja, não responder requisições do usuário, é o que a gente chama de um evento de indisponibilidade do sistema. O sistema está fora do ar, né? Então, algumas métricas seriam: qual que é a duração do evento de indisponibilidade, ou a duração média? Qual que é o intervalo entre os eventos de indisponibilidade? São exemplos de métricas de disponibilidade. Então, dando um exemplo aqui, imaginem um sistema de rede
que é usado numa plataforma, num ambiente de cloud computing, né, na nuvem, e que eu tenho as seguintes métricas de velocidade, confiabilidade e de disponibilidade. Eu estou querendo métricas aqui que avaliem o sistema de rede, o sistema de comunicação dessa nuvem. Então, por exemplo, o tempo necessário para entregar, né, dados entre servidores. Um servidor envia dados para outro servidor, qual que é esse tempo de transferência? Né? Qual que é a taxa de transferência de dados através da rede? Como eu falei, quantos gigabits por segundo eu consigo transferir? Né? Agora, confiabilidade. Qual que é a probabilidade dos dados serem entregues sem erros, sem erro nenhum, sem nenhuma corrupção de dados, de bits? Né? E métricas de disponibilidade, quanto tempo, na média, é gasto para alocar recursos para um determinado usuário da nuvem. Quanto tempo, em média, ocorre entre duas interrupções do serviço, entre dois eventos de indisponibilidade daquele serviço. São exemplos de métricas. Aqui nós temos algumas referências em que vocês podem aprofundar mais sobre esses assuntos de avaliação de desempenho. Nos próximos módulos, nós vamos então começar a estudar as plataformas de computação de alto desempenho, plataformas de hardware, e vamos estudar depois os modelos de programação para desenvolvimento de aplicações de alto desempenho e de Big Data.